1, 2, 3, 4. Intro. Senhor, queremos a sua presença nessa noite, Pai. Intro. Que o teu nome seja exaltado nessa noite, Senhor. Que teu Espírito venha, Pai, e inunde o nosso ser, o nosso coração, a nossa vida. E que o Senhor venha, Senhor. Verse. A atmosfera já mudou. Teu Espírito está aqui. As evidências surgirão. Teu Espírito está aqui. A atmosfera já mudou. Teu Espírito está aqui. As evidências surgirão. Teu Espírito está aqui. Flua neste lugar, transbordar o teu amor que nos envolve. A ti me achegarei pra encontrar teu amor que nos envolve. Vamos colocar em pé e vamos louvar ao Senhor. Verse. A atmosfera já mudou. Teu Espírito está aqui. As evidências surgirão. Teu Espírito está aqui. A atmosfera já mudou. Teu Espírito está aqui. As evidências surgirão. Teu Espírito está aqui. Flua neste lugar, transbordar o teu amor que nos envolve. A ti me achegarei pra encontrar teu amor que nos envolve. Flua neste lugar, transbordar o seu amor que nos envolve. A ti me achegarei pra encontrar teu amor que nos envolve. Instrumental. Que nos envolve, Jesus. Espírito de Deus, vem sobre nós, te desejamos. O teu reino vem, faz teu querer, inunda a terra. Espírito de Deus, vem sobre nós, te desejamos.
Espírito, Espírito de Deus, vem sobre nós, te desejamos. Teu reino vem, faz teu querer, inunda a terra. Inunda a terra, Senhor. Mais de Ti, Senhor, nessa noite. Queremos mais do Seu Espírito, Pai. Queremos Te adorar com todo o nosso coração, com todo o nosso ser. Venha, Senhor, venha nos inundar, Espírito Santo de Deus. Vem, Senhor. Vem, Senhor. Faz teu querer, Senhor. Refrain. Milagres podem existir. Teu Espírito está aqui. As evidências surgirão. Teu Espírito está aqui. Os milagres podem existir. Teu Espírito está aqui. As evidências surgirão. Teu Espírito está aqui. Oh Senhor, sentimos a Sua presença neste lugar, porque o nosso coração anseia por Ti, Pai. O nosso coração tem sede do Deus Altíssimo. O nosso coração tem sede da presença do Todo-Poderoso. E Ele está aqui, não só agora, mas conosco todos os dias. Esse Espírito da paz, esse Espírito do amor, esse Espírito que fala aos nossos corações e nos enche. E o que podemos fazer quando esse Espírito nos visita? E o que nós faremos quando esse Espírito vier em nosso meio e soprar o seu vento, e derramar do seu fogo, e falar aos nossos corações? Qual será a nossa reação? O que será que Deus espera de nós? O que Jesus espera de nós como corpo, como família, como filhos dele, quando Ele vem nos visitar com grande poder, quando Ele vem com o Espírito Santo? A não ser que estejamos com o coração quebrantado, com o coração contrito, com o coração cheio de esperança, porque o Senhor nos deu uma vida para ser vivida no altar dEle. Um coração cheio de alegria, porque todas as coisas cooperam para o nosso bem, e o Espírito Santo é a aliança, é a herança, é aquele que nos ensina todas as coisas. Um coração cheio de bondade e alegria, porque eu posso fazer isso junto aos meus irmãos. Você que está com a sua família aí, como é maravilhoso desfrutar da presença do Espírito Santo em família. Como é maravilhoso
E você que às vezes não está com a sua família aqui, a sua família ainda está aí do seu lado, pois é uma família conquistada pelo sangue do Cordeiro, é uma família conquistada pela esperança da salvação, pelo amor, por tudo aquilo que o nosso mestre nos ensinou. E por isso, meus irmãos, o que eu sinto no coração é que nós devemos buscar ao Espírito em família, em comunidade, juntos. Não só apenas um ministério, não só apenas com a música, não só apenas a alguns, mas o Espírito foi dado a todos. Por isso eu te convido, abra o seu coração, deixe Ele falar no seu íntimo, no seu íntimo. O que dizer, o que fazer quando Ele vem aqui? Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. O que dizer? O que dizer? O que fazer quando Ele vem aqui? Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. Nosso amigo Santo Espírito, venha aquecer os corações. Vem, Senhor. Vem com cura e todo o seu poder. Vem, nosso Senhor, vem manifestar. Vem manifestar os seus sinais. O que dizer? O que fazer quando Ele vem aqui? Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. O que dizer? O que dizer? O que fazer quando Ele vem aqui? Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. Vamos declarar ao nosso amigo, nosso amigo Santo Espírito. Esperamos pelo seu soprar. Com seu óleo venha nos ungir. E com seu fogo vem nos batizar. O que dizer? O que fazer quando Ele vem?
que ser bem-vindo. Nós te desejamos outra vez aqui. Te desejamos outra vez. Queremos mais de ti, mais de ti, mais de ti. Nós vamos declarar agora, meus irmãos, juntos. Vamos declarar juntos, com todo o nosso coração. Vamos declarar: faz de novo. Faz de novo em nosso meio, Senhor. Nós queremos viver novamente, Pai, coisas que nós deixamos de viver. Nós queremos viver novamente a paixão do primeiro amor. Nós queremos viver novamente aquela fase, Pai, onde o Espírito nos levava para onde Ele queria, onde o Espírito levava os nossos pensamentos junto aos pensamentos de Deus, quando os meus pensamentos não se sobressaíam aos pensamentos do Espírito, quando o Espírito me levava a ter atitudes de Deus, atitudes que Deus queria para mim. Depois eu peguei e comecei a ter atitudes que eu queria, e eu apaguei o Espírito em minha vida. Esse é o clamor, Pai, esse é o clamor do seu povo. Nós queremos de novo, Senhor, de novo, de novo, de novo. Yeah, yeah. Faz de novo, faz de novo. O seu povo clama-te mais uma vez. De novo, faz de novo. O seu povo clama-te mais uma vez. De novo, faz de novo. O seu povo clama-te mais uma vez. De novo, faz de novo. O seu povo clama-te. O que dizer, o que fazer quando Ele vem aqui? Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. O que dizer, o que fazer quando Ele vem aqui? Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. Hoje aqui te desejamos hoje aqui, Jesus. Qual é o tamanho da nossa sede, Jesus? Qual é o tamanho da nossa alegria em Ti? Ensina-nos,
queremos mais. Tendo sede de ti, tendo sede de ti, tendo sede de ti, sede de ti, sede, sede. Do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam reunidos, e apareceu sobre eles línguas repartidas como de fogo, e cada um começou a falar em outras línguas, e todos ficaram cheios do Espírito Santo. Cada um começou a falar em outras línguas, e todos ficaram cheios do Espírito Santo. Eu acredito que isso é para hoje ainda. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. Do menor ao maior, do mais jovem ao mais velho, do mais rico ao mais pobre. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. Deus, a tua igreja está alinhada ao Pentecostes, tua igreja está alinhada à igreja de Jesus Cristo. Nós não somos uma instituição presbiteriana, nós somos a igreja de Jesus sobre a face da terra. Estamos alinhados ao nascimento, nós estamos, ó Deus, ao nascedouro da igreja primitiva, onde o Senhor deu poder, concedeu unção, concedeu autoridade através do enchimento do Espírito Santo. Todos ficaram cheios do Espírito Santo, todos, homens e mulheres, crianças e adultos. E vem dias, diz o Senhor, em que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Os vossos velhos sonharão, os vossos jovens terão visão, os vossos servos e as vossas servas também receberão do meu Espírito, diz o Senhor. E vem dias sobre Sertanópolis, vem dias sobre essa igreja, em que nós pararemos de oferecer um louvor pífio, um louvor tímido, uma adoração superficial, e nos entregaremos a um rio caudaloso, a um mover sobrenatural. Espírito Santo de Deus, todos essa noite, Senhor, as crianças ali ao lado, os homens aqui dentro, os sacerdotes do lar, as mulheres de casa, as donas de casa, empresários, todos, Senhor, todos, Senhor. Oh, faz de novo, Senhor. Faz de novo, oh Senhor. Seu povo clama-te mais uma vez, de novo, faz de novo. O seu povo clama-te mais uma vez, Senhor. De novo. Vamos dizer isso, irmãos. Faz de novo, Senhor, na nossa história, na nossa vida. Faz de novo. Oh, de novo. Faz de novo. O seu povo ama-te mais uma vez. Santo. Você pode ir celebrando ao Senhor conosco, porque o Espírito dele está aqui. Faz de novo, palmas. Faz de novo. O seu povo clama-te. As palmas
Vem, Espírito Santo. O seu povo clama, nós pedimos mais uma vez. de novo, faz de novo, por favor, Senhor. Enche esse teu povo, enche o teu povo. Hoje, mais uma vez. Faz de novo, Senhor, clama-te mais uma vez. de novo, Faz de novo o seu povo. aleluia. Você pode aplaudir no nome de Jesus. Aleluia. Ei, Senhor. Aleluia. Aleluia. Eu creio que o Senhor encheu o seu coração. Amém. Todos, irmãos, isso não é para alguns, isso é para todos, em nome de Jesus. Amém. Antes de você sentar, cumprimenta a pessoa que está perto de você, diga: seja bem-vindo. Isso. E você que nos assiste pela internet, seja bem-vindo também. Que bom poder receber você aqui e que você possa sentir um pouquinho dessa presença maravilhosa do Senhor na sua vida, no seu coração. Que bom ver você aqui, meu irmão, minha irmã. Que alegria poder te receber essa noite nesse lugar, para a gente junto poder celebrar o nome de Jesus. E eu espero que você esteja nesse momento afastando do seu coração toda ansiedade, toda angústia, toda tristeza, e recebendo da parte do Senhor uma renovação no seu espírito, recebendo da parte do Senhor uma alegria em sua alma, e a certeza de que nós somos o povo mais feliz dessa terra, não porque temos dinheiro, temos propriedade, ou porque estamos aqui, mas porque temos Jesus Cristo, nosso Senhor e nosso Salvador. Que essa noite o Espírito Santo possa encher o seu coração, durante toda essa celebração, bem como está enchendo cada uma das nossas crianças ali ao lado, e nós temos certeza disso. Se você hoje está vindo pela primeira vez, nós gostaríamos de dar um presente para você. Nós preparamos com carinho. Então, antes de sair embora, por favor, passe no nosso estande, Espaço Integração, à saída direita. Diga lá para o pessoal: eu sou visitante de primeira vez e nós temos um presente para te dar, para agradecer a sua presença aqui conosco também. Olha, atenção, papai e mamãe, hoje nós estamos com o Celebra Kids. Vocês estão aí, trouxeram seus filhos. Muitos pais estão lá dentro acompanhando com seus pequenos, mas nós vamos repassar essa informação durante toda a semana e vamos lembrar você que chegou agora o aviso oficial da EBF. Escola Bíblica de Férias, é um tempo onde a gente registra ali uma quantidade muito grande de crianças para a gente poder atendê-las durante 3 dias. O problema é que nosso espaço, onde nós usamos, não comporta mais do que 150 crianças. Uau, parece bastante, mas essas vagas vão assim, acabam rapidamente. No último Celebra Kids que nós fizemos, a gente tinha cerca de 120 crianças. Imagina os amiguinhos, os convidados e os convites que nós fazemos para as escolas parceiras que nos ajudam e nos incentivam todos os anos também com seus alunos. Então, se você quer garantir a vaga do seu filho, passe no balcão de informações, encontre a Rede Kids e passe o nome do seu filho, e o valor desse empreendimento ou desse evento, ele é de R$20 por filho, R$20 por criança, para cobrir os gastos que nós temos aí durante os 3 dias. É óbvio que não cobre, mas é uma contribuição para nos ajudar nisso. Pastor, eu tenho 3 filhos, eu não tenho condições de pagar para todos. Não tem problema. Se você tem uma pessoa que você vai trazer e não tem condição de pagar, nenhuma criança será rejeitada nesse processo para poder participar da nossa Escola Bíblica de Férias. Nós queremos abraçar e atender o maior número possível, mas repito, nós vamos atender 150 delas. Então você pode passar lá, deixar o nome, e você que não tem condição de pagar para o seu filho, está passando por um momento delicado financeiro, é só você dizer: eu gostaria de entrar no programa da Bolsa para meu filho poder participar, e nós vamos receber você com muita alegria, o seu filho, a sua filha, para poder participar desse evento de 3 dias. Os pais ficam quase loucos, não sabem o que fazem com os filhos na época das férias, se deixa na avó, na tia, no vizinho. A gente já está dando uma opção para você. Quem sabe, se a gente tiver mais voluntário, se a gente tiver mais gente disposta nessa comunidade, mais gente que se desalinha das fileiras e vem para os ministérios, quem sabe a gente consiga fazer até de 1 semana, 5 dias futuramente. Mas a verdade é que pela nossa quantidade de equipe, a gente consegue atender 3 dias, e você já sabe onde deixar o seu filho 3 dias sendo cuidado, sendo abençoado e sendo ministrado poderosamente, tá bom? Os dias serão 18, 19 e 20 de julho. 18, 19 e 20 de julho para crianças de 4 a 11 anos, tá? De 4 a 11
11 anos, são as crianças que nós vamos atender lá para poder participar da nossa escola bíblica de férias, tá? Então corra já e faça a sua inscrição do seu filho. Outra coisa é que nós estamos aí preparando melhor o nosso ministério de multimídia, queremos mais voluntários, mais gente disposta a aprender. Pastor, eu não sei, mas eu tenho disponibilidade em aprender, eu tenho interesse e tenho tempo para isso. Então nós gostaríamos que você desse o seu nome aí para no balcão de informações, na secretaria, e dissesse: eu quero participar do treinamento da equipe multimídia, som, filmagem, transmissão, projeção, mesa, tudo isso são coisas que estão acontecendo exatamente agora para você desfrutar de tudo que você está desfrutando aqui. E se você puder nos ajudar e puder contribuir, é só dar o seu nome, porque nós vamos fazer um treinamento, uma preparação para poder inserir você no nosso ministério, tá bom? Venha participar conosco e venha contribuir. Terça-feira nós continuamos com a nossa série de mensagens do milagre, já está chegando ao fim, bem como a nossa hoje, padrão de qualidade, já estamos aí nos últimos suspiros dessa série de mensagem. Então, se você não veio ainda na terça-feira, terça agora é um convite para você, e não vir sozinho também, é isso que a gente tem incentivado as pessoas. Manhã de oração na quarta-feira, das 6h30 às 7 horas, você já sabe como funciona, você que vem, você que não vem, fica aí o convite, nessa quarta, 6h30 a gente começa, 7 horas a gente encerra com o café da manhã. Hoje está acontecendo ali o Celebra Kids, muitas pessoas que você não está vendo na igreja do seu lado, é provável que esteja ali dentro, trabalhando. Nós temos uma equipe muito grande de auxílio, gente que está cuidando do lanche, gente que está cuidando do teatro, do som, gente que está cuidando da transmissão, gente que está cuidando dos filhos, dos pequenos grupos, gente que está cuidando das músicas, tem tanta gente trabalhando lá, que você nem imagina como a gente precisa de uma grande estrutura para poder atender todas essas crianças que Deus tem nos dado. Então, eu queria que você valorizasse a nossa equipe e pudesse honrá-los, dizendo a eles: muito obrigado, obrigado pelo seu empenho, pela sua dedicação, e quem sabe Deus não esteja chamando você para fazer parte do nosso time, fazendo parte dessa equipe que trabalha e arregaça as mangas pelas crianças, não é? A gente gostaria de uma igreja que tivesse crianças, adolescentes, jovens, homens, mulheres, casais e terceira idade ou melhor idade sendo bem trabalhado, e com a graça de Deus nós estamos projetando isso e estamos realizando algumas delas. Outra coisa, filhos que deram o seu nome, aí, ou melhor, os pais que deram o nome para o Barbaracá, hoje foi a nossa reunião pela manhã. Então, se você não veio na reunião, você tem a opção de procurar a secretária, pegar lá o seu cadastro e depois conversar pessoalmente, porque agora nós já estamos nos dedicando a cadastrar os filhos que vão passar da infância para a adolescência na cerimônia de Barbaracá que vai acontecer. Deixa eu pegar um material aqui que eu quero apresentar para você, que você talvez não tenha passado na nossa livraria, e nós temos lá alguns materiais que eu gostaria de dizer para você. Irmãos, não dá para a gente perder uma oportunidade dessa. Por exemplo, livro do Max Lucado, o autor com mais de 90 milhões de cópias vendidas no mundo. Você imagina só. E aqui tem um livro que chama Dias de Glória, é sobre a história de Josué. Quando ele entra na Terra Prometida, toda a vida de Josué, sua formação, sua preparação e sua morte. Pessoal, um livro desse, com mais de 200 páginas, R$20, nós repassamos simplesmente o valor que nós pagamos para você ter acesso a uma literatura de boa qualidade e para você poder aprender mais da palavra do Senhor. Olha, R$20 um livro desse. Hernandes Dias Lopes tem uns livros de bolso, pequenininho, que a gente traz para você que quer aprender algumas coisas mais, particulares. E aqui tem um título: Como Transformar o Sofrimento em Triunfo, R$10 um livretinho de bolso. E temos ali a Bíblia, já estão esgotando, mas temos duas pequenas dessa aqui, que é a Nova Versão Internacional. Pastor, que Bíblia que eu compro? Eu estou começando a vir na igreja. Nova Versão Internacional, é uma linguagem fácil, acessível, aqui não tem vozes tais, vozes tivesseis, concupiscências, aqui tem uma linguagem mais atualizada que nós falamos, por isso é Nova Versão Internacional. Tem lá, tem 2 exemplares, imagina só, R$25 uma Bíblia dessa. Temos também, futuramente nós vamos ter aquela letra gigante que já esgotou, mas passa na nossa livraria ali, a gente aceita dinheiro, cartão de crédito, e você pode levar material de boa qualidade. Por que isso? Nós não vamos receber lucro nenhum, nós não estamos nos levantando como ministério para angariar fundos, é para repassar para você uma oportunidade de ter acesso a coisa boa e barata, a preço de custo, nada exorbitante, algo que seja acessível ao seu bolso, tá bom? Esses são os nossos materiais da nossa livraria, passa lá no final e confere ali dentro do nosso balcão de informações. E os jovens, dos adolescentes, melhor dizendo, eles estão aí no mutirão para encerrar a venda dos yakisobas para o retiro de meninos e de meninas, que vai acontecer agora em julho e agosto. Então, se você não comprou e adquiriu o seu yakisoba, passa ali, eles vão estar todos preparados no stand do Up Teens, e adquira seu yakisoba, que vai ser a entrega no último sábado do mês de junho.
E o último aviso, vigília de oração. Nós vamos ter uma vigília que vai acontecer nessa sexta-feira, às 22 horas. Se o tempo estiver bom, daqui a gente vai para o monte. Se o tempo não estiver legal, daqui a gente fica aqui mesmo e vai ter um tempo de oração aqui nesse lugar. Quero convidar você que nunca participou, você pode participar. Pastor, eu não sou membro da igreja. Tá, mas pastor, que hora começa? Bom, irmãos, é o seguinte, começa a hora que começa e termina a hora que termina. É a única informação que a gente pode dar em relação à vigília. Isso depende muito do momento, do tempo. Então, se você tem que acordar cedo no outro dia, muito cedo, aliás, e não consegue, bom, aí você escolhe o que fazer, mas a gente tem testemunho de gente que tem que acordar muito cedo, vai na vigília e simplesmente acorda com o ânimo redobrado, porque o Senhor renovou as forças. Então, sexta-feira, 22 horas, aqui na frente da igreja, em ponto, nós sairemos, se o tempo estiver legal, para o nosso tempo de oração, tá? Todos estão convidados, nós vamos orar pelo retiro de meninos, de meninas, vamos orar pelo nosso encontro de casais. Então, já está vendo aí, os ministérios estão sendo convocados para participar conosco. Vamos orar para os pequenos grupos que nós estamos desenhando na igreja. Então, está aí uma boa oportunidade para você estar conosco nessa vigília de oração. E nossa oportunidade, contribuição com missões. Hoje eu vou fazer a minha aqui, eu gostaria que você que veio preparado fizesse. Se você não veio preparado, você tem todos os domingos a oportunidade de fazer isso. Todos os valores que você coloca como oferta no envelope amarelo é contribuição missionária, vai para os nossos missionários. Nós queremos ampliar cada vez mais. As contribuições no envelope branco, no dízimo e oferta, são dos recursos pertinentes à igreja local, para poder sustentar toda essa estrutura, e isso que você está vendo hoje. Você é bem-vindo na contribuição. Pastor, estou visitando, não vim preparado. Irmãos, isso aqui é bem leve, é bem tranquilo, os membros da igreja sabem da responsabilidade, e você que é visitante, você vai ficar bem à vontade para você vir hoje, participar, semana que vem, e ficar conosco aqui, porque aqui nós não fazemos barganha, nós não obrigamos, aqui a gente deixa as pessoas oferecerem liberalmente, generosamente aquilo que está em seu coração. Para isso, eu convido que você faça um grande esforço nesse momento, de se colocar sobre os seus pés novamente, se levantar, e enquanto a gente canta essa primeira canção, a gente possa devolver os nossos dízimos, nossas ofertas, nossas contribuições aqui à frente. Enquanto cantamos a primeira canção, pode vir à frente e devolver o seu dízimo e a sua oferta. Vamos louvar a Senhor com as nossas mãos, com as nossas palmas. Água e vinho tornou, os olhos do cego abriu, não há outro igual a Deus. Dentro da noite brilhou, das cinzas nos fez ressurgir, não há outro igual a Deus. Tu és grande, Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus. Nosso Deus, Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Uou! Nosso Deus que opera milagres. Água em vinho tornou, água em vinho tornou, os olhos do cego abriu, não há outro igual, não há igual a Deus. Ele é a luz, dentro da noite brilhou, das cinzas nos fez ressurgir, não há outro igual a Deus.
és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Oh, 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 Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Não há o que temer. Deus, tu és grande, Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Não há o que temer. Vamos declarar: se Deus está conosco. Vamos todos juntos. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Não há o que temer. Meus irmãos, quando nós cantamos isso todos juntos, que se Deus está conosco, ninguém pode nos deter. Se Deus está conosco, não há o que temer. É muito forte isso, é muito forte. Porque nós juntos estamos declarando que as portas do inferno não prevalecerão contra essa igreja. Que essa igreja pode militar, pode batalhar, pode ir em frente. Porque nada pode deter a igreja, nada pode deter os filhos de Deus. Nada pode deter aqueles que são edificados na rocha. Aqueles que têm uma porta aberta que nunca será fechada, pois essa porta foi posta em Sertanópolis. E nós acabamos de declarar que nada pode nos deter. E para que isso aconteça, o medo não pode existir. O medo precisa ser aniquilado, o medo precisa ser destruído. O medo do eu não posso, o medo do eu não sou bom o suficiente, o medo do mas eu não sou sacerdote, eu não sou pastor, eu não sou ministro. Não pode existir esse medo em uma igreja em que uma porta aberta foi posta à frente. Onde existe uma igreja edificada sobre a rocha. Onde existe uma igreja, embora fraca em si mesma, embora pequena em si mesma, embora em uma cidade pequena, em um lugar pequeno, nós somos edificados sobre a rocha que é Jesus. Não pode existir medo, mas deve existir a ousadia do Espírito Santo.
mas deve existir a confiança de que aquele que começou a boa obra em Sertanópolis irá terminá-la até o final dos dias. E Ele tem muita gente dele aqui, Ele tem muita gente nessa cidade. E esse louvor, essas declarações, elas não ficam dentro do templo. Elas são declarações proféticas para quando sairmos daqui, sermos a verdadeira igreja do Senhor. Sermos a verdadeira igreja. A igreja de acordo com o coração dele, que não tem medo, que não se mantém à margem, mas vai na frente, mas vai no caminho. E nós louvamos a Jesus, a nossa rocha que nos ajuda no dia mau, a nossa rocha, o nosso Jesus. Aleluia, aleluia. Vamos declarar: os meus pés estão sobre a
eternamente. Não vacilarei, sempre te honrarei. Confio em ti, sempre confiarei. Os meus pés estão sobre a rocha que me sustentará eternamente. Não vacilarei, sempre te honrarei. Confio em ti e sempre confiarei. Confio em ti e sempre confiarei. Confio em ti e sempre confiarei. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Amém. Você pode se assentar, por favor. Agradecer nosso time de adoração por esse tempo precioso. E nós vamos continuar hoje conversando sobre os padrões de qualidade, ou o padrão de qualidade que Jesus apresenta através da sua carta para 7 igrejas no Apocalipse. E hoje nós vamos falar da penúltima. Semana que vem nós vamos falar da última igreja, mas hoje nós vamos falar da penúltima, que é a igreja de Filadélfia. Eu trouxe um mapa um pouquinho diferente aqui para você hoje, porque eu mostrei para vocês um mapa mais com zoom, e às vezes não dá para ver onde nós estamos exatamente no globo terrestre. Dá a impressão que é uma terra estranha, que nunca existiu, ou que existiu só no tempo bíblico, mas não é. Olha lá, se você olhar aqui, nós temos o norte da África, o Egito, o delta do Nilo, aqui nós temos a Península Arábica, e subindo a gente vai ter Jerusalém, Israel, Síria, e aqui já começa hoje o que é a Turquia. Todo esse pedaço aqui, pessoal, se chama Turquia hoje. Aqui você vê a bota da Itália, aqui nós temos a Albânia, a Grécia, Atenas, bem aqui ao sul, e do ladinho aqui a gente vai ter o território da Turquia. Lá ainda hoje as 7 cidades existem, e as 7 cidades são essas daqui, mas a maioria delas é apenas um montão de ruínas. Outras foram construídas sobre as suas ruínas, e muita coisa ainda está sendo escavada e descoberta. A verdade é que muito tijolo, muita pedra ficou naquele lugar, e um passado muito rico para ser visitado e para ser relembrado. Hoje nós vamos ficar com essa igreja aqui do centro. Filadélfia é uma das igrejas mais ao centro, ela está numa rota comercial muito importante, aliás, uma rota comercial não, uma rota do correio romano. Roma mandava suas cartas e mandava suas instruções para todo o seu império, e então aí ele estava exatamente nessa rota, a cidade de Filadélfia, que era chamada de porta para a Ásia, porque nós chamamos esse território de Ásia Menor. O que significa Ásia Menor? A gente tem Ásia, mas Ásia Menor. Ásia Menor na Bíblia, pessoal, é o seguinte: o território romano, o Império Romano, ele ia todo esse pedaço aqui, contornando esse pedacinho que ia de Jerusalém, Israel, até o norte da África. Tudo isso aqui era território romano. Aqui, pessoal, do lado de cá tem a Ásia. Então, o Império Romano não chegou até a Ásia, mas chegou na Ásia Menor, que é a primeira parte do continente asiático aqui, por isso que se chama Ásia Menor. São essas 7 cidades da Ásia Menor, e hoje nós vamos falar sobre Filadélfia. Vamos ver o que a Bíblia fala sobre Filadélfia. Apocalipse capítulo 3, Jesus escreve uma carta para essa igreja. Imagina só a gente recebendo uma carta com esse teor, com essa orientação e com esse conteúdo. Vamos ver o que Jesus fala. Apocalipse 3, 7, se você quiser abrir a sua Bíblia, anotar, rabiscar, grifar, também é muito bem-vindo nesse momento. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreva: estas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro, e que tem a chave de Davi, aquele que abre e ninguém pode fechar, e aquele que fecha e ninguém pode abrir. Disse Jesus: conheço as tuas obras, eis que coloquei diante de você uma porta aberta, que ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Vejam que falei com aqueles que são da sinagoga de Satanás, e que se dizem judeus e não são, mas são mentirosos. Farei que se prostrem aos seus pés e reconheçam que eu amei você.
É uma das cartas também mais longas. De Filadélfia tem uma característica interessante, que é uma das cartas mais longas, tem mais versículos aí, e aqui termina, no versículo 13. Visto que você guardou a minha palavra de exortação à perseverança, eu também o guardarei na hora da provação, que está para vir sobre todo o mundo, para pôr à prova os que habitam na terra. Venho em breve. Retenha o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Farei do vencedor uma coluna no santuário do meu Deus, e dali ele jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu da parte de Deus, e também escreverei nele o meu novo nome. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Atenção, que aqui nós temos um retrato muito interessante da sexta igreja que Jesus se direciona. Todas as igrejas, elas têm um perfil muito interessante. Elas começam com uma apresentação, depois da apresentação ela vai para a aprovação. As suas obras são essas e são boas, e depois da aprovação ela vai para a reprovação. Terminando a reprovação, vai para as promessas. Se você se arrepender, farei isso. Se você não se arrepender, farei aquilo. Então, as estruturas das cartas são assim: apresentação, quem é que fala? Segundo, aprovação, o que você faz de bom? Terceiro, reprovação, o que você tem feito de ruim? E quarto, promessa, se você fizer eu farei assim, se você não fizer eu farei dessa maneira. São essas estruturas. Só que Filadélfia é diferente das demais. Filadélfia é uma igreja que tem uma direção interessante. Ela tem apresentação, aprovação e promessa. Ela não tem reprovação. Ela é junto com a outra igreja que nós já estudamos aqui, ela é a igreja que não tem reprovação, ela só tem apreciação. Jesus louva essa igreja, Jesus reconhece o trabalho dessa igreja, e Jesus abençoa essa igreja, algo muito importante e muito interessante que nós vemos aqui. Agora, preste bem atenção, que nós vamos descobrir os elementos que tem por trás dessa palavra. Jesus sempre se comunica com o contexto da igreja. Jesus, ele fala da Bíblia, mas também fala da cidade. Jesus fala da igreja, mas também fala do seu entorno. Jesus fala das dúvidas do seu povo, mas também fala do contexto que esse povo está inserido. Jesus vai falar a respeito de um contexto muito especial, e a palavra porta tem um significado excelente para nós essa noite, e essa porta a gente vai ficar com ela até o final da nossa ministração. Se eu pudesse dar um título para essa igreja, eu chamaria de Filadélfia, a poderosa fraqueza. É lógico que é um paradoxo. A gente fala, né, se a pessoa é poderosa, ela é forte; se é fraca, ela é, né, não tem força, ela então não tem poder. Mas a poderosa fraqueza de Filadélfia é maravilhosa. É justamente essa fraqueza que faz a igreja ter somente a apreciação e nenhuma reprovação. E vamos ver qual é o contexto que essa igreja está inserida. Bom, você está vendo ali uma imagem das ruínas de Filadélfia. Esse aqui se trata de um pórtico. Toda cidade romana que tem um pórtico significa que o imperador visitou. Se a cidade não tem pórtico, é central. Se ele não tem um arco, que, por exemplo, você vai ver alguns arcos sendo construídos ainda na modernidade, o Arco do Triunfo, mais próximo da gente, para receber as tropas de Napoleão Bonaparte, quando volta dos seus empreendimentos militares. Então, a ideia é construir um portal para que o imperador entrasse e fosse bem recebido na cidade. Se a cidade não tem portal, ela não recebeu o imperador. Se ela tem portal, ela recebeu o imperador. Quanto maior o portal, mais vezes o imperador visitou essa cidade. Portanto, nós estamos aqui diante de um grande portal, provando que essa porta de Filadélfia era uma porta muito e muito visitada pelos imperadores e pelos reis romanos naquele período. Então se trata de uma cidade importante e estratégica dentro da administração do Império Romano. Ela é chamada de a mais jovem das cidades. Ela foi construída no ano 194 a.C. Enquanto um monte de igreja ou de cidade foi construída 4 séculos antes de Cristo, 6 séculos, essa é a mais jovenzinha, recém-nascida, 194 antes de Cristo, e ainda a gente tem ruínas dela nos nossos dias atuais. Ela também é chamada de porta para a Ásia. Era a última cidade da rota que ia para a Ásia. A gente vai ter uma cidade mais ao sul, que é Laodiceia, mas ela vai para o Oriente. Essa é a última cidade que vai para a Ásia. Dali para frente, ninguém falava mais grego. Dali para frente, ninguém falava mais do Império Romano. Dali para frente, a cultura do Império já não era mais favorecida. Dali para frente, era um novo mundo, a Ásia, o Oriente. Então, essa cidade é chamada como a porta para a Ásia, o último lugar estratégico de Roma, antes de chegar num novo território. Essa cidade também é chamada como a grande produtora de uva. Qual que é o nome da cidade aqui perto? É Mandaguari, a produtora de uva? Não. Qual?
Maria Alva, aqui do ladinho, produtora de uva, você entra, tem um cacho de uva lá. Mais ou menos assim, você chegava em Filadélfia, o pessoal tinha suas vinícolas, tinha lá seus vinhedos, era uma cidade altamente produtiva no setor de uvas. Agora, uva amassada e fermentada gera o quê? Vinho. E se gerava vinho, tinha um Deus que amava as suas celebrações e amava as orgias praticadas pela bebedeira, e esse Deus se chama Dionísio. Então em Filadélfia tinha um templo ao Deus Dionísio. Dionísio é o nome grego para o termo romano Baco. Dionísio é conhecido em francês como Saint-Denis ou Santo Denis, né? Muito prazer, aqui estamos nós hoje. Santo Denis, Saint-Denis, Dionísio, Baco, são nomes que vão mudando de acordo com a língua original. Baco era o deus romano que recebia os sacrifícios das orgias que aconteciam no templo. Lá no templo tinha as orgias de bebedeira, e lá no templo tinha as orgias sexuais com os prostitutos e as prostitutas sacerdotisas e sacerdotes. Então, daí que vem o termo bacanal. O bacanal era aquela oferenda a Baco, era o culto a Baco. E hoje a gente fala, o cara é bacana, a igreja é bacana, o louvor é bacana. Não tem nada de bacana, porque isso é do Baco, são as orgias praticadas lá no Império Romano. Portanto, nós temos aqui uma igreja situada num lugar muito delicado no que diz respeito à adoração ao deus Dionísio, ou Saint-Denis. Pequena Atenas era chamada essa cidade, de tantos deuses que ela tinha, de tantos altares, que ela era chamada de Pequena Atenas. Ela foi abalada por um terremoto em 17 a.C., e isso é importante você registrar, porque Jesus vai chamar esse povo fraco para fazer uma coisa, e é exatamente o contrário do terremoto. Jesus vai chamar essa igreja fraquinha, para ser um instrumento de sustentação, exatamente para contrariar a lógica do terremoto. Também foi reconstruída, e quando ela foi reconstruída, ela recebeu um novo nome. Atenção que essa informação é importante, porque Jesus vai falar para essa igreja no final, de que essa igreja, ela vai ser tão sustentadora, vai ser tão abençoada, que Deus vai escrever o nome dele nela, e vai dar um novo nome para essa igreja. Olha aí que interessante, essa cidade foi reconstruída e rebatizada. Ela parou de ser chamada Filadélfia, e começou a ser chamada de Neo-Cesareia, ou Nova Cesareia, a nova cidade de César, que foi o grande investidor na restauração. E a porta de divulgação da cultura grega para a Ásia, por isso que ela é chamada de porta para a Ásia. O império queria divulgar a cultura grega, a cultura, o latim também, queria divulgar ou propagar as culturas que eram daquela sociedade para a Ásia, e alcançar novos territórios e alcançar novos empreendimentos militares. Aí está então, a palavra porta aparece 2 vezes, nós temos o pórtico de entrada da cidade, o portal de entrada, e isso é uma palavra importante, porque Jesus vai usar ela novamente nesse texto. E quando Jesus se apresenta a essa igreja, ele se apresenta usando 3 definições. Nós chamamos isso de identificação do mensageiro. Jesus diz, aquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi, o que abre ninguém fecha, e o que fecha ninguém abre. O que é isso? Jesus, ele se identifica primeiro como santo. Nessa identificação é o seguinte, dentro de todos os deuses que existia, Jesus dizia, eu sou o santo. A palavra santo, pessoal, não é com a auréola, não é com a asinha, não fica flutuando no chão, e não fica com a harpinha tocando. A palavra santo significa aquele que é separado, dedicado a Deus. Se você é separado, se você é dedicado a Deus, se você é consagrado a Deus, você é santo. Poderia te chamar aqui hoje de Santa Madalena, poderia te chamar de Santo João, São João, poderia te chamar aqui de Santa Vanessa, olha que nome bonito, Santo Denis, porque nós somos de fato santificados a Deus, cada um de nós somos santos. Então a palavra santo significa aquele que é separado, aquele que é consagrado a Deus, aquele que é dedicado a Deus. Jesus fala, entre todos os deuses, eu sou o separado, eu sou o consagrado, eu sou o verdadeiro. E a palavra verdadeiro aqui não é em oposição ao falso, porque a palavra verdadeiro aqui é aquele que é confiável, aquele que é fiel. Jesus é confiável, Ele é a testemunha fiel, Ele é o verdadeiro, e a palavra de Deus diz em João 14,6 que só há um caminho, só uma verdade, só uma vida, só há uma verdade. A verdade não é um conceito, minha gente, a verdade não é uma opinião, eu tenho uma verdade, a minha verdade é que o PT é o melhor partido que já administrou o Brasil. Não, a minha verdade é que o PSDB é o melhor partido que já administrou o Brasil. A minha verdade é que o Tite é o melhor treinador da seleção que o Brasil já teve. Então cada um tem a sua verdade.
Mas a Bíblia fala que a verdade não é um conceito, a verdade não é uma opinião, a verdade é uma pessoa. Jesus é a verdade, Jesus é o caminho, Jesus é a vida, e ele se identifica aqui como aquele que é confiável, aquele que é fiel. Não somente isso, mas ele diz aquele que tem a chave da casa de Davi. Minha gente, o que significa ter a chave? Por exemplo, se alguém tem a chave da sua casa, o que essa pessoa tem? A autoridade. Se alguém tem a chave do cofre do banco, o que ela tem? A autoridade. Se alguém tem a chave da porta de um lugar, de um palácio, a autoridade de abrir e de fechar. Jesus está dizendo, eu sou a autoridade suprema, eu sou a autoridade aqui nesse lugar, sou eu quem domino. Entendeu? Você tem muitos deuses na sua cidade, mas eles não são autoridade. Eu sou santo, primeiro que eu sou separado e consagrado a Deus, eu sou verdadeiro, confiável e fiel, e eu sou a autoridade aqui nesse lugar. Essa palavra autoridade é a palavra mais forte que essa igreja vai ter que assimilar, porque ela está numa grande tribulação e numa grande ameaça, e Jesus fala, sou eu quem mando, sou eu quem desmando, sou eu quem domino, sou eu quem conduzo, sou eu quem controla as circunstâncias, e vocês não estão afastados, não estão sozinhos nisso. E Jesus continua falando com essa igreja, e agora num outro tom, ele fala, eu tenho uma porta aberta, que ninguém pode fechar. Que porta seria essa, pessoal? Que porta que Jesus tem aberta? Já sei, pastor, a porta do emprego. Não, não é essa porta não. Já sei, pastor, a porta da prosperidade, a porta da esperança. Lembra a porta da esperança do Silvio? Aí ele falava, a porta da esperança. E aí ele abria a porta. Não, não é a porta da esperança também não, né? Que porta que é que Jesus está falando aqui, né? É a porta, pessoal, da oportunidade. E que oportunidade é essa agora, minha gente? Oportunidade de pregação do evangelho e de salvação de vidas. Jesus fala assim para essa cidade totalmente perdida na idolatria, para essa cidade totalmente perdida nos seus bacanais, para essa cidade totalmente perdida nas suas orgias, para essa cidade totalmente perdida na sua imoralidade, eu preparei uma porta aberta. E quando eu ando pelas ruas de Sertanópolis, quando eu venho para a igreja, e eu vejo aqueles grupinhos ali, né, com o som aberto, com o porta-mala aberto, com aquele funk, com aquelas coisas demoníacas aparecendo, e aí vai lá e você fala, meu Deus do céu, eu falo, Senhor, e Deus fala ao meu coração, eu tenho colocado uma porta aberta aqui nessa cidade, eu tenho colocado uma porta aberta no meio dessa juventude. Quando eu passo pela avenida, eu vejo eles ali no narguilão, vejo a fumaceira subindo, parece um incensário, parece uma chaminé, e o povo lá no narguilão, eu falo, Senhor, e Deus fala, eu tenho uma porta aberta nessa cidade, assim como Deus tinha uma porta aberta para Filadélfia, eu quero crer que Deus tem uma porta aberta para salvar vidas nessa cidade, salvar jovens que estão perdidos, que estão se embriagando, que estão colocando suas vidas à mercê do inimigo, jovens que estão perdendo a sua integridade, jovens que estão se contaminando com esse mundo. Eu tenho certeza que Deus tem uma porta aberta em Sertanópolis, para a sua família, para a minha família, uma porta aberta para os nossos amigos, uma porta aberta para os nossos vizinhos, a porta da evangelização e da salvação. Era isso que Jesus falava para Filadélfia, eu tenho uma porta para vocês, portanto, usem essa porta. A porta no Novo Testamento é tratado como sinal de salvação. Jesus disse que em Mateus capítulo 7, existem quantas portas? Quantos caminhos? 2. O caminho é estreito e a porta é pequena para aquele que quer a salvação, e a porta é larga e o caminho é aberto para aquele que quer a perdição. Jesus fala também em João capítulo 10, eu sou a porta, aquele que entrar por mim será salvo, entrará e sairá e sempre achará pastagem. Irmãos, não dá para a gente forçar o texto aqui, porta aberta não é prosperidade financeira, tá bom? Não dá para a gente forçar o texto dizendo que porta aberta é restauração conjugal, que porta aberta é colocar os inimigos embaixo dos seus pés. Não, aqui essa porta aberta diz respeito à salvação, e há uma porta aberta em Filadélfia, e eu quero crer que há uma porta aberta também em Sertanópolis, e é isso que me move a estar todos os domingos aqui ministrando ao meu e ao seu coração nesse lugar. Não somente isso, Efésios capítulo 5 fala assim, olha só como vocês vivem esses dias, vivam não como tolos, como imbecis, que a palavra é forte ali, é idiotare, é aquele que é idiota, que é imbecil. Não viva como tolo, mas como sábio, aproveitando o máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Meus irmãos, será que a gente está aproveitando as oportunidades?
A oportunidade está batendo na nossa porta de trazer uma pessoa a Cristo, e nós não estamos fazendo a nossa parte. A oportunidade sobre essa cidade nunca teve tão fácil evangelizar como nos dias de hoje. Nós temos o meio de WhatsApp, nós temos o Facebook, mas a gente só usa isso para porcaria. A gente tem o contato, a gente tem relacionamento, a gente tem a facilidade, as pessoas têm acesso à informação, as pessoas não são mais tapadas, as pessoas não são mais religiosas como antes, que falavam, não, isso aqui é isso e vai ser o resto da minha vida. As pessoas são abertas ao convencimento, à argumentação, ao diálogo. Nunca teve tão fácil, irmãos. Só que aí a gente tem oportunidade. Quantos de nós não estamos vindo com o nosso carro vazio na igreja? Só vem a gente, tem 2, 3 lugares sobrando no carro. Eu vou fazer uma pergunta bem diretiva para você. Você já viu algum jovem ir para a balada em Londrina de carro sozinho? Irmão, a primeira coisa que ele faz é, ô fulano, não, escreve, né? Não fala mais, hoje a gente não fala mais. Ele escreve, ô fulano, bora lá. Aí o cara fala, não, hoje estou de boa, não, tô na suave, estou na vibe, estou não sei o quê. Aí eles usam aqueles argumentos. O outro fala, não, estou dentro, né? Tamo junto, TMJ, né? Tamo junto, beleza. O cara nunca vai sozinho para a balada, ele tem que encher o carro dele para ir com alguém lá, porque ele não se sente confortável em um lugar tão bom para ele, sozinho. E meu Deus, ele está indo para o perigo, ele está indo para a malignidade, ele está indo para a destruição da sua vida pessoal, ele está indo para o vício, está indo para a orgia, está indo para a prostituição, está indo para o estrago da sua história, da sua família do futuro, ele está indo para acabar com a sua vida, e ele vai com o carro cheio, e nós viemos para a igreja, viemos a esse lugar com o nosso carro vazio. Irmãos, vamos ser sinceros, vamos falar a verdade, a gente não gosta desse lugar, a gente não deve estar gostando de nada daqui. Para a gente vir com o nosso carro vazio, a gente passar pelas pessoas que Deus nos abre a porta do Evangelho, e a gente nem fazer um convite para ela, nem lembrar que hoje tinha Celebra Kids, e nem lembrar que hoje a gente poderia buscar ela em casa. Porque se a gente gosta do lugar, a gente não vai sozinho. Não vai. Se abre uma pizzaria nova na cidade, por exemplo, você vai lá, pizza R$15, 21 pedaços. Rapaz, que coisa maravilhosa. Essa pizza é demais da conta, barata. Aí você vai lá comer e fala assim, deve ser borrachuda, né? R$15 só. Aí você arrisca. Aí você come a pizza. Rapaz, que sabor, que pizza boa por R$15, 21 pedaços, é aqui. O que você faz? Semana que vem você chama 2, 3, fala, vamos comer uma pizza comigo que eu vou pagar para você hoje. Hoje eu estou cheio da nota, vou pagar uma pizza. E você vai falar para ele, cara, essa pizza é boa e é barata, vamos lá. Você entrega o cartão, você liga, você manda informação, você tira foto, manda no WhatsApp, faz selfie. Fala, vai cara, nessa pizzaria que aqui é bom demais. Quem de nós faz isso na igreja? Quem de nós faz isso para o reino de Deus? Quem de nós faz isso para proclamar a verdade de Jesus, meus irmãos? Nossos carros vêm vazios aqui. Nós viemos sozinhos à igreja. Talvez não tenha sido bom então, ou não está sendo bom. Porque se é bom, a gente chama alguém para participar. A gente fala, vamos lá? Rapaz, tem um negócio que está acontecendo lá. Tem um negócio maravilhoso que está rolando lá. Eu queria que você viesse participar. Porque coisa boa a gente compartilha. A coisa boa a gente compartilha. E se fosse bom mesmo, se a gente entendesse que a salvação que entra na nossa vida é violentamente graciosa, violentamente maravilhosa, nós faríamos o maior esforço possível para nunca mais pisarmos esse lugar sozinhos. Nós vamos ligar para 1, para 2, para 3, nós vamos ligar 2, 3, 4, 5 vezes, nós vamos convidar, vamos passar em casa, vamos na rua de terra, vamos debaixo de chuva, mas a gente vai trazer alguém com a gente, porque é bom, ou não é. Agora, se não é, bem-vindo ao mundo religioso, da vida espiritual, onde a gente vem, porque senão segunda-feira vai ser amaldiçoada. Onde a gente vem, senão a semana não vou conseguir fazer nenhuma venda. Aonde eu venho, porque senão vai que lá na lista de demissão entra meu nome. Melhor ir na igreja, Deus me livre, né? Vou na igreja, porque senão o Senhor vai me amaldiçoar. Não, irmão. Ou você vem nesse lugar porque você ama estar com Jesus, ou é melhor você avaliar as suas motivações, avaliar as nossas motivações, aproveitando cada oportunidade. Tem gente colocada do seu lado para ser tomada pela salvação e a sua vida mudar. Você já pensou um bêbado desgraçado sair da mesa de bar, tirar a sua falência financeira, começar a vir com você no reino de Cristo, se converter, se batizar, trazer a sua família para a igreja, abandonar a bagunça, abandonar a bebida, investir na sua família, cuidar dos seus filhos, investir na educação deles, trazer a família bonita aqui, participar do encontro de casais, do retiro de homens? Você já pensou que isso pode acontecer?
Oportunidade está do seu lado, oportunidade trabalha na mesa do seu escritório, oportunidade mora do lado da sua casa, oportunidade pega a mesma carona que você, oportunidade senta na carteira do lado da sua universidade, oportunidade tem nome, não é um ambiente, é uma pessoa, e Deus tem colocado essa oportunidade talvez dentro da sua casa, e você tem perdido essa chance. Cuidado como você vive, não como imbecil, não como insensato, mas como sábio, aproveitando cada oportunidade. Agora a gente está aí todo perdido em oportunidade de negócio, oportunidade de ganhar dinheiro, oportunidade de fazer a maldade, oportunidade de passar a gente para trás, e a oportunidade de fazer a diferença, e a oportunidade de abençoar vidas, e a oportunidade de trazer pessoas para o Evangelho de Jesus. Irmãos, eu tenho dito e repetido isso com vocês, não é a questão de crescer igreja, é a questão de transformar vidas. Quanto mais gente nessas cadeiras, mais vidas sendo transformadas, mais pessoas sendo tocadas pelo Evangelho, mais filhos tendo pai dentro de casa, menos filhos sendo abusados por tios e por parentes, porque os pais são homens do lar, são homens de verdade dentro da casa. Quanto mais gente aqui, mais mulheres sábias, que não estão jogando seus maridos para prostituição e para adultério. Quanto mais gente alinhada aqui, menos casamentos desfeitos, menos famílias destruídas. Quanto mais jovens aqui, menos narguilé vendido, menos essa bagunça na nossa cidade. Quanto mais gente aqui, é mais vida transformada, não é mais gente na igreja. Se Deus me chamou para ser pastor de 10 ou de ser pastor de 2000, eu não me importo com isso. O que eu importo é com gente sendo transformada à medida que Ele tem nos dado. Portanto, a oportunidade é nossa, e Deus fala para Filadélfia: vocês têm uma porta aberta, e vocês guardam a minha palavra e não negam o meu nome. Irmãos, aqui o calo aperta, porque o que Jesus falou de Filadélfia, talvez Ele não possa falar de nós. Tomara que Ele fale da sua vida, tomara que Ele fale de mim. Eu tenho minhas dúvidas, irmãos. Uma pessoa que está na igreja há 20 anos, 30 anos, e não trouxe nenhuma pessoa para o Evangelho, não teve a alegria de ver nenhum dos seus discípulos ser batizado, eu tenho dúvida se essa pessoa é crente. Desculpe a sinceridade. Se a gente não ganhou ninguém para Jesus, e não trouxe uma pessoa para conhecer a verdade que liberta, durante 20, 30 anos, irmãos, nós estamos na nossa cultura, nós estamos no nosso relacionamento, nós falamos a mesma língua, nós comemos a mesma comida, nossos missionários estão falando uma língua diferente, comendo uma comida diferente, vivendo num país diferente, debaixo de ameaças, e estão ganhando gente. O que nós estamos fazendo em Sertanópolis? Meus irmãos, está na hora de a gente acordar. Repito, não é crescer igreja, não é colocar gente aqui e falar: uau, a igreja está grande, multiplicando. Não, irmãos, é quanto mais pessoas, mais famílias transformadas. E quantas destruídas nós temos visto aí? Ou você não tem visto, ou só eu tenho visto. Você é participante dessa oportunidade. Deus colocou uma porta aberta em Sertanópolis, para a gente arregaçar as portas do inferno, destruir essas portas malditas que estão aqui. Mateus capítulo 16, versículo de número 18, diz assim: edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A igreja caminha em direção ao inferno, irmãos. A igreja não fica se resistindo do inferno, a igreja não fica se protegendo do inferno. Ai meu Deus, o diabo vai nos atacar. Ai meu Deus, o diabo está preparando armadilhas. Ai meu Deus, a retaliação do retiro de ônibus. Ai meu Deus, não, irmãos, a igreja vai, pá, e quebra as portas do inferno e fala: nós chegamos nessa cidade, nós chegamos nesse bairro, nós chegamos nessa boca de fumo aqui, nós chegamos aqui porque aqui o evangelho prevalece. A porta do inferno não resiste contra a igreja, não é a igreja que tem que fechar as portas, é o inferno que tem que se cuidar, porque a igreja de Sertanópolis despertou. A Batista, a Assembleia, a Presbiteriana, a Quadrangular, essas igrejas se levantaram para arregaçar a porta do inferno. Sabe o que a gente está fazendo? Brigando com as nossas portas e com nossos sítios particulares. A gente coloca o nosso cadeadinho e fala: não quero perder nenhum membro, não quero ganhar nenhum membro. Não, irmãos, a porta do inferno de Sertanópolis tem que se cuidar, porque tem gente se levantando para fazer um trabalho que muitos têm se omitido, mas que é o trabalho da oportunidade. Qual é a oportunidade que você tem de avançar contra o inferno? Está no seu lado, lá no trabalho, na sua casa, no seu ambiente, no seu dia a dia, com as pessoas com quem você convive, e que você não tem tido a coragem de compartilhar o Evangelho. Agente secreto do reino de Deus. Ninguém sabe que você é crente, é um agente. Mas você é crente, rapaz, nem sabia que você ia na igreja presbiteriana. Às vezes o cara vai te encontrar a primeira vez aqui. Você já pensou? Que vergonha. Você trabalha com o cara há 18 anos, ele não sabe que você é um discípulo de Jesus. Aí ele chega na igreja e fala assim, o visitante, né? Você aqui, rapaz, nem sabia que você era da igreja. 18 anos trabalhando lá do cara, meu Deus do céu.
Se a Bíblia fala em João 13,35, nisso conhecerão que são meus discípulos, se tiver amor um para com os outros. Discípulo que não se revela não é discípulo, é só cristão. Discípulo que não se revela não é discípulo, é só um religioso. Que discípulo se revela e se mostra, diz: eu sou do reino, eu sou de Jesus. Mas vamos lá, que tem mais coisa aqui pela frente. Toda oportunidade tem oposição. Você achou que estava bonito até agora? Tem uma porta aberta, maravilha, é só pregar o evangelho e trazer a família para a igreja? Não, também tem oposição. Onde tem oportunidade, tem oposição. Pergunta para os empresários, pergunta para os trabalhadores: tem oportunidade? Mas também tem oposição, nada é de mão beijada. E Jesus fala a respeito dessas oposições que essa igreja estava vivenciando. Primeiro, você tem pouca força. Segundo, você está debaixo da ameaça da sinagoga de Satanás. Sinagoga de Satanás é a igreja dos judeus que estava perseguindo os cristãos. Então essa igreja tem dois dilemas, duas oposições. Primeiro, ela é fraca. Segundo, ela é ameaçada pelos da sinagoga de Satanás. Bom, essas oposições, ser fraca significa aparente fraqueza, mas não fraqueza. E a sinagoga de Satanás são adversários religiosos, gente que não luta do lado do evangelho, gente que briga ao contrário do evangelho. Então, esse texto vai mostrar as promessas que Deus tem em relação a essa igreja, se ela preservar e resistir diante das oposições. Atenção, atenção, oportunidade, oposição, promessa. Oportunidade, oposição e promessa. E Jesus vai mostrar para essa igreja o que é que eles têm de promessa diante das oposições. Primeira promessa que eles recebem, Jesus fala: eu vou fazer com que esses caras da sinagoga de Satanás honrem o nome de vocês, porque vão reconhecer que eu amei você. Esses caras da sinagoga, seus adversários do diabo, eles estão lutando contra você, mas eu vou fazer com que eles reconheçam que eu amo e que eu estou com vocês. Segunda promessa que eles recebem é: eu vou fazer daquele fraco, daquele fraquinho, o vencedor, uma coluna no santuário do meu Deus, e dali ele jamais sairá. Lembra do terremoto? O povo de Filadélfia estava acostumado com balanço, com coluna rachada, com coluna destruída, e Jesus usa o contexto para dizer: aquele que permanecer em mim, eu vou fazer como uma coluna de sustentação para guardar, para ser coluna no meu santuário. O que significa isso? Vamos estudar elas mais pormenorizadamente. Lá, fraqueza terrena, essa igreja é fraca, mas é coluna no santuário celestial. Olha a contradição: fraquinha, 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 coluna, coluna, coluna. A gente não tem ideia do que é isso, pessoal. A aparente fraqueza pode ser sinal de uma força intensa. Não sei se você sabe, mas hoje você está aqui no meio de uma multidão de crianças lá, uma multidão de monitores lá, mas a verdade é que na reunião de oração dessa igreja, há pouco tempo atrás, tinham 3, 2, 4 pessoas que vinham aqui orar. E aí o pessoal fala assim: rapaz, para com essa reunião de oração, para de orar, senão não tem mais gente para orar na igreja. E essas pessoas aparentemente fracas, essa reunião aparentemente fraca, foi sustentada por mulheres e por homens de oração que falaram: nós vamos continuar orando, nós vamos pedir um avivamento de Deus nessa igreja, nós confiamos que Deus não terminou com Sertanópolis, Deus vai fazer algo com a nossa igreja. Você é resultado de uma coluna que ficou posicionada aqui, você é o resultado de gente fraca, mas que é forte no reino de Deus, gente que talvez não tenha instrução, gente que talvez não tenha vanglória, gente que não prega, não canta, não dança, não se manifesta em público, mas gente que é coluna na igreja. Isso é maravilhoso, porque Jesus fala para essa igreja de Filadélfia: vocês são fraquinhos, todo mundo olha para vocês e fala: ixi, esse aí não faz nada, mas para mim vocês são coluna. E eu olho para nossas situações, eu vejo pessoas que a gente despreza, eu vejo gente que a gente torce o nariz, e que hoje senta no último banco da igreja, desprezado, angustiado, abandonado e até com vítima de preconceito, mas que Deus amanhã vai pegar e vai fazer coluna nesse lugar aqui, vai dizer, eu coloquei, vai colocar e vai dizer: eu coloquei você como coluna nesse lugar. Gente que estava perdida no meio da multidão e que Deus chamou e falou: vou fazer de você, o fraco, alguém que vai sustentar a minha obra. Já pensou? Já pensou? Gente aí que hoje não tem dinheiro no bolso e que Deus vai colocar condições para prosperar financeiramente, para sustentar a obra e falar: eu vou financiar um missionário, eu vou sustentar uma obra dessa igreja, eu vou fazer algo para o reino de Deus, eu não vou ficar rico para ficar rico, eu não vou ficar rico para ir para a Europa, eu vou ficar rico para sustentar a obra do reino de Deus. Tem gente aqui que hoje é fraca, mas que Jesus olha para o coração e fala: eu sei da sua generosidade, eu vou te preparar para você ser um financiador e um agente do reino de Deus. Já pensou? Que coisa maravilhosa! É isso que Jesus está falando para a igreja de Filadélfia. Essa é a promessa. Então não se atente à fraqueza, meu irmão. Paulo falou isso aos coríntios. A igreja de Corinto era a igreja mais pobre, com menos influência. Pensa no povinho simples que ia lá, pessoal.
Gente que chegava simples na igreja, gente que não sabia falar o grego corretamente, gente que não tinha instrução, não tinha faculdade, não tinha ensino superior, gente que não tinha dinheiro nem para fazer oferta, gente que tinha que comer na casa dos irmãos, na ceia, para saciar a fome do estômago, porque não tinha dinheiro para comprar comida. Está lá em 1 Coríntios 11, mas em 1 Coríntios 1, olha o que Paulo fala sobre esse povo que está chegando em Corinto. Irmãos, vocês aí quando começou, vocês foram chamados, eram poucos sábios quando a gente chamou vocês, segundo os padrões humanos. Poucos eram os poderosos, poucos eram os de nobre nascimento, de nobre estirpe, mas Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Ele escolheu as coisas insignificantes do mundo, as desprezadas, as que nada são, para reduzir a nada as que são, para que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Irmãos, isso aqui é maravilhoso. Isso aqui, Jesus coloca a ordem do mundo de ponta cabeça, e Ele diz assim, que a nossa sociedade, ela olha para as pessoas quando elas chegam com seus carros turbinados, e Jesus fala, eu sei que quando a pessoa é fraca, é aí que ela é forte, entendeu? Não é um sinônimo do que você possui, nem o patrimônio que você tem, mas é o sinônimo do seu coração dependente a Cristo. Esse povo era dependente, e Jesus fala para eles, olha só pessoal, um dia vocês eram fracos, portanto aprendam a depender de mim. A igreja de Corinto está começando a ficar vangloriosa, estava começando a ficar vaidosa. Jesus fala, lembra que vocês eram de pouco nascimento de nobreza, vocês não tinham força, não tinham instrução, vocês não eram nada. E Paulo vai mais adiante, ele fala, ele aprendeu a lição, e fala em 1 Coríntios 12, a respeito da força e da fraqueza. Olha que Paulo fala quando ele pede para Deus tirar o espinho na carne. Mas Deus disse, a minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor a Cristo, vou ficar mais feliz ainda com as fraquezas, com os insultos, as necessidades, as perseguições, as angústias, os desemprego, tudo isso eu vou ficar mais feliz, porque quando eu sou fraco, é aí que eu sou forte. Irmãos, nós estamos na contramão. A gente avalia a força pela aparência, Jesus avalia a força pelo que há no interior. A igreja que nós estudamos anteriormente, a igreja de Pérgamo, que ela tinha fama de que vivia, mas estava a Sardes, fama de que vivia, mas estava morta. Essa igreja tem fama de fraca, mas está viva. É isso. Não é, nós temos a nossa poupança, vamos apresentar a poupança da IPI de Sertanópolis, olha que segurança que nós temos financeira. Não, irmãos, isso não é motivo de glória. Vamos apresentar nossos líderes, todos capacitados, com curso superior, gente conceituada na cidade, gente empresária na cidade. Isso não vale nada, e nós estamos atrás disso. A gente quer líder que seja bem sucedido, a gente não quer gente que seja quebrantada, humilde. Se colocar um líder lá na sua casa, para pregar a palavra para você, para orar com você, você vai querer gente bem sucedida nos padrões do mundo, gente que está com poupança gorda, gente que está crescendo financeiramente, gente que está fazendo explorações do seu intelecto, e os humildes, irmãos, gente que tem amor a Jesus, gente que ama a palavra, que não tem dinheiro no bolso, que anda de chinelo de dedo, mas que é gente que Jesus olha e fala, é gente forte, gente do meu caráter, gente que eu abençoo. Mas também o contrário pode ser verdadeiro. Pode ter gente com muito patrimônio, com muito recurso, e que tem um coração na presença de Deus, e seja humilde e fraco, para dizer, eu dependo de Jesus. Irmãos, não importa a reputação, não importa a aparência, não importa a força, não importa o caráter da pessoa que está à frente da igreja, o que importa é a sua fraqueza diante de Deus, que Deus nos faça fraco, irmãos, para cada dia dependermos mais da presença e do cuidado dele sobre a nossa vida. E a segunda palavra que João fala à igreja de Filadélfia, que Jesus traz essa mensagem, é que os adversários terrenos, eles vão ter diante dos adversários terrenos uma honra celestial. Não vai ficar só na adversidade, não vai ficar só nos adversários, há uma honra celestial sendo preparada para eles. Como é que eu sei disso? Jesus disse para aquela igreja, os da sinagoga de Satanás vão se curvar e vão reconhecer a sua honra. Irmãos, pense no seu inimigo agora. Pense nos seus inimigos. Imagine quem são eles. Não, irmão, não é para pensar no marido, não é para pensar na sogra, não é para pensar no patrão. Esses não são seus inimigos reais. A Bíblia diz em Efésios capítulo 6, que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra principados e potestades. Você não briga com o patrão, você briga com o inimigo, fazendo a artimanha e a influência sobre isso. Você não briga com a esposa e com o marido dentro de casa, você briga com o inimigo, semeando a contenda, a discórdia e o ódio dentro de casa. Você não lida com a pessoa que te decepcionou, você lida com o inimigo semeando o rancor e o julgamento no seu coração. A nossa luta não é contra as pessoas, a nossa luta é contra o principado, é contra a potestade,
no mundo espiritual. Então quem é seu adversário? A Bíblia fala em 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 7, o diabo, o vosso adversário, 5, versículo 6, o diabo, o vosso adversário, anda ao vosso derredor, rugindo como leão, procurando quem possa tragar. Quem é seu adversário? Quem é? O diabo, irmãos. Ele está por trás da sua angústia, ele está por trás do seu casamento, ele está por trás da sua dificuldade de trabalhar, ele está por trás semeando as contendas que você está vivendo, o diabo. E essa igreja está com a sinagoga de Satanás bem diante dela. E aliás, há uma palavra para essa igreja que nós podemos trazer para nós. O Salmo 23 fala: prepare uma mesa na presença dos meus adversários, unge a minha cabeça com óleo e meu cálice transborda. Deus está preparando uma mesa na presença do diabo para dizer para ele: lembra o bêbado? Está aqui comendo no meu banquete. Lembra o adúltero? Está aqui comendo no meu banquete. Lembra do homossexual? Está aqui comendo do meu banquete. Lembra do mentiroso? Está aqui comendo do meu banquete. Lembra do religioso frio? Está aqui comendo do meu banquete. Lembra daquele egoísta, vaidoso? Está aqui comendo do meu banquete. Deus está preparando, meus irmãos, um banquete na presença do diabo para dizer: lembra daquela pessoa? Já não existe mais, é o meu filho, é a minha filha, ele agora não come de migalha de Satanás, ele agora come do meu banquete. Prepara uma mesa na presença dos meus adversários. Deus está preparando isso na sua vida, amém? Deus está preparando, e agora não fala amém para o adversário da terra, é amém contra o inimigo. É o diabo que está lutando contra nós, é ele que está preparando as portas do inferno para não deixar você avançar na sua vida e na evangelização desse mundo e também dos nossos parceiros ou das pessoas que estão, dos nossos pares. Agora, tem mais uma palavra interessante que eu acho isso maravilhoso: honra. Jesus fala que ele vai honrar a igreja de Filadélfia, e sabe o que Jesus vai fazer com a gente? Vai honrar a gente também. E está chegando um momento, pessoal. Agora o diabo arma armadilhas contra nós, agora ele escraviza a gente em tentações, ele escraviza a gente em vício, agora ele faz coisas da nossa vida, agora o diabo está trabalhando astutamente contra nós, mas está chegando a hora que Jesus vai nos honrar. Sabe o que ele faz? Bom, em Gênesis capítulo 3, quando o povo cai, ou Adão e Eva caem, Jesus fala e traz a promessa, ou melhor, Deus traz a promessa dizendo: levantarei inimizade contra ti e a serpente, mas levantarei alguém que vai pisar a cabeça da serpente, ela vai ferir o calcanhar, mas ele vai ferir a cabeça. Jesus é esse que vai pisar a cabeça de Satanás, mas sabe o que ele faz? Ele faz as honras. Ele faz as honras. Esses dias eu estava chegando em casa com a Ana Luísa e com o Heitor, aí eu estava com a chave de casa, aí eu abri a porta, do jeito que eu fui abrir a porta assim, e falei para eles entrarem, eles fizeram assim para mim: posso fazer as honras? Eu falei: que é isso? Posso fazer as honras? Eu falei: ô louco, né? Que cavalheirismo é esse? Fazer as honras. Jesus vai fazer isso com a gente, pessoal. Não é só com Filadélfia, é com a igreja dele. Sabe o que ele vai fazer? Olha Romanos 16, versículo 20, diz assim: em breve o Deus da paz esmagará a Satanás debaixo dos pés de quem? Dos nossos pés. Em breve o Deus da paz esmagará a Satanás debaixo dos nossos pés. Em breve aquele que nos oprime, nós pisaremos em sua cabeça. Jesus vai vencer e vai dar a honra para a igreja. Pisa sobre aquele que te pisou, pisa sobre aquele que te destruiu, pisa sobre aquele que armou contra você. Pisa, se prepara, porque eu vou te dar as honras de você pisar na cabeça da Satanás e falar: nós vencemos em Cristo Jesus, nosso inimigo caiu por terra, nosso adversário foi destruído. Faça as honras, igreja, faça as honras, igreja, faça as honras, igreja. Que coisa maravilhosa isso. Eu não vejo tempo. Aquelas pessoas que estão comendo o pão que o diabo amassou vão poder usar o pão que amassou o diabo e vão colocar e falar: Jesus, o meu amado, destruiu você na cruz do Calvário, e agora eu posso pisar sobre a sua cabeça, Satanás. Eu sou a igreja de Jesus. Quando Jesus vier nos buscar, e ele vai buscar, é a hora de a gente poder receber essa grande honra de pisar naquele que tem pisado em nós, de pisar naquele que tem destruído as nossas vidas, nossas famílias e armado contra os nossos corações. É a honra que Jesus está oferecendo a essa igreja, e é a honra que Jesus está oferecendo à igreja dele. Ele poderia pisar a cabeça de Satanás, mas ele fala: façam as honras, agora vocês são minha igreja, vocês podem pisar a cabeça de Satanás debaixo dos vossos pés. É na oposição então que se prova a fidelidade de uma igreja. Essa igreja fraca e oprimida pelo inimigo é uma igreja ao mesmo tempo que guarda o nome e não nega a palavra. Olha que coisa linda: guarda o nome e não nega a palavra. Há uma igreja que fala de Jesus.
Isso é o mais precioso. Que as palavras que saiam daqui não sejam autoajuda, não sejam psicologia positiva, que as palavras que saiam daqui não sejam palestras humanas, mas que tudo que acontece aqui, desde o louvor, a pregação, a atividade com as nossas crianças, seja Jesus, 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 Jesus. Que esse nome a gente nunca pare de proclamar e a gente nunca pare de gritar nesse lugar, é Jesus. E guardar a palavra, proteger aquilo que é verdade, aquilo que nós entendemos e não negociar. Irmãos, aqui a gente tira a gravata, a gente tira o púlpito, aqui a gente pinta o fundo de preto para ficar mais agradável, aqui a gente tira o estereótipo de igreja, mas aqui a gente não tira a palavra. Nós não negociamos a palavra continua sendo palavra nesse lugar, porque é a palavra de Deus. E aí, para encerrar, e aí eu quero chamar a nossa equipe de louvor que vem aqui à frente, rapidamente. Para encerrar, Filadélfia tem a última promessa, e aí o pessoal do Celebra Cristo já pode se posicionar lá. Filadélfia tem a última promessa, e ela é diferente de todas as demais. Qual é a promessa que Filadélfia tem? Olha que coisa linda essa promessa, gente, no versículo de número 11, Filadélfia, eu fico imaginando Jesus chamando a atenção dessa igreja lá, o povo, meu Deus, quanta oposição, meu Deus, quanta luta, meu Deus, quanta situação. Jesus olha para a igreja, ei, presta atenção aqui um minutinho, eu venho sem demora, eu volto logo. Que coisa, voltou? Não, segura aí já, daqui a pouco vai. Pessoal, eu venho sem demora. Ele coloca uma plaquinha dizendo assim, volto logo. Que coisa gostosa saber disso. Ele não abandonou a gente, Ele não deixou a gente desamparado, Ele não deixou a gente triste, Ele não deixou a gente desprezado. Ele disse, eu volto logo, eu vou preparar lugar, então eu volto logo. Essa é a promessa de quem quer se encontrar. Venho em breve, eu quero encontrar minha igreja. Jesus quer encontrar a sua igreja novamente. Jesus quer te ver, Jesus quer te abraçar, Jesus quer te recuperar, meu irmão. Jesus quer você essa noite. Jesus não quer parte de você, Jesus não quer a sua religião, Jesus quer você. Mas a segunda palavra que eu entendo aqui é a promessa de quem quer encontrar. Jesus fala, eu volto logo, para uma igreja que está dizendo, Senhor, nós te queremos. Jesus, nós te queremos, irmãos. Nós queremos Jesus. Nós queremos Jesus de verdade. Irmãos, Jesus disse, ou Paulo disse, a nossa pátria está no céu. Irmão, vamos tirar o pé da nossa terra um pouquinho, de querer fazer e desfazer, comprar e descomprar. Vamos começar a pensar no céu um pouquinho. Vamos ser um pouquinho mais crentes e inteligentes e pensar que o nosso mundo vai passar, que essa coisa que as pessoas se matam para ter, nós vamos pisar lá no céu. Irmãos, vamos pensar que lá no céu as nossas lágrimas de luto vão ser enxugadas, as nossas lágrimas de tristeza vão acabar, o nosso tratamento de câncer nunca mais terá, que a nossa enfermidade não vai mais nos alcançar. É lá, Jesus está voltando e Jesus vai chamar a sua igreja, volta em breve. E isso deve mover a gente, irmãos. Isso deve mover a gente. Deve mover a gente. Eu quero convidar vocês a se colocarem em pé, por favor. Que isso mova o seu coração. Que hoje uma poderosa fraqueza entre na sua vida. E que em nome de Jesus, você possa receber a presença do Senhor na sua vida e também no seu coração nesse lugar. Feche os seus olhos. Espírito Santo, nós estamos precisando de Ti aqui essa noite. Aqui nós temos uma igreja fraca, é verdade, e que bom saber disso, porque a nossa fraqueza se aperfeiçoa, ou nosso poder se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Senhor, levanta essa comunidade, levanta esse povo, e nós queremos, ó Pai, agora destruir as obras do diabo contra as nossas vidas. E se Deus está conosco, ninguém pode nos deter. Se Deus está conosco, ninguém vai poder resistir à nossa vida. Nossa vida vai ser diferente, nossa história vai ser diferente, nossa casa vai ser diferente. Meu irmão, minha irmã, eu quero que você coloque agora aquilo que é difícil para você, aquilo que tem sido empecilho, aquilo que o diabo tem se levantado contra a sua casa, seu casamento, seus filhos, sua história. Nós vamos declarar através desse refrão: se Deus está conosco, ninguém pode deter-nos. Se Deus está conosco, ninguém pode deter-nos. Nós vamos declarar isso mais uma vez. Eu quero que seu coração se encha de alegria e de esperança, sabendo que o diabo já foi vencido na cruz
e que ele não tem mais poder sobre a sua vida. Receba a sua vitória, receba a sua vitória, receba a sua vitória essa noite. Vitória contra vícios, vitória contra a depressão, vitória contra a angústia, vitória contra a separação, contra o divórcio, vitória contra a tristeza, vitória contra a falência, vitória contra a religiosidade, vitória contra a enfermidade. Receba a sua vitória hoje nesse lugar. Vitória contra a contenda, vitória, vitória de Jesus. E se Deus está conosco, ninguém pode deter-nos. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Senhor, se Deus está conosco, quem Senhor, pode nos nós deter? vamos pisar nessa terra. Se Deus O diabo caiu por terra na nossa casa. Ele foi destruído. Ele foi desfeito. Ele foi desfeito. Quem pode nos deter? O seu poder foi aniquilado. Se Deus está conosco, não há o que temer. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, Deus, Tu és grande. Deus, Tu és grande. Tu és maravilhoso. Tu és tremendo. E nós recebemos hoje a vitória do Senhor Jesus. Vamos dizer isso? Deus, Tu és grande. Deus, Tu és grande. Ele é forte. Nós somos fracos, mas Ele já venceu. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Deus, Tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus. Nosso E se Deus está conosco a última vez? Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há mais que temer. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está Eu quero ouvir conosco, só as vozes. Eu quero ouvir. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que Mais uma vez, bem temer. forte. Se Deus está conosco, Declare isso sobre a sua vida. quem pode Tire o medo do nos seu coração deter? essa noite. Se Deus está conosco, não há o que temer. Você pode aplaudir o nome de Jesus por isso. Recebemos, Senhor, a sua vitória. Recebemos, Senhor, a autoridade de Jesus sobre nós para pisar a cabeça da serpente e aniquilar as forças das trevas. Aleluia, aleluia, amém. Você pode se assentar mais uma vez. As crianças vão entrar agora, e quando elas entram na igreja, celebrando o nome de Jesus, é mais uma bofetada na cara do diabo, dizendo: aí a nova geração chegando aí, a nova geração de profeta, de pastor, de evangelista, de mestre, a nova geração que vai fazer a diferença na nossa cidade. Olha aí, está chegando, e a gente vai ver eles entrarem agora.
tem um Salvador. Andar com Deus é mesmo bom demais. Você se torna um bom amigo até dos animais. Andar com Deus é mesmo muito bom. Enquanto o mundo está perdido, você tem um Salvador. Andar com Deus é mesmo bom demais. Você se torna um bom amigo até dos animais. Noé, homem justo e bom, ele andava com Deus. Graça e paz, igreja. Graça e paz, igreja. Ah, muito bem. Nós estamos aqui com as crianças. Olha só como elas estão alegres. Crianças, vamos falar para a igreja hoje o que nós aprendemos, o versículo primeiro? Vamos? Vira aqui para a gente, para as crianças. Todo mundo junto, a hora que eu contar 3, combinado? Bem bonito, tá? 1, 2, 3. Crê e será salvo você e a sua casa. Atos 16, 31. Nós aprendemos hoje que assim como Noé, as crianças podem levar a sua família também para a arca. Hoje nós não temos arca. Hoje nós temos Jesus, que é a nossa salvação. E muitas crianças levam os seus pais para a igreja. A gente ouve histórias, às vezes, na Rede Kids, de famílias que foram alcançadas, porque os seus filhos ficaram assim: vamos, pai. E hoje nós louvamos a Deus, porque aqui tem uma grande geração, que se as famílias já estão aqui, amém, mas que elas podem impactar essa cidade e trazer muitas vidas aqui. E hoje nós vamos ouvir uma criança que vai falar para nós. Essa é a Maria Vitória, né, amor? Maria Vitória vai falar para a gente um pouquinho, tá? Vou segurar na sua mão. Conta para a igreja. Quem que vinha na igreja? Quem conhecia Jesus? Primeiro de tudo. Quando a minha mãe ela vinha na igreja, nós vinha também. Nós chamávamos nosso pai e nós chamava e ele não vinha. E daí nós 4 vinha. Um dia Jesus entrou no coração dele e falou para ele que era para ele vir na igreja. E ele veio. E como que a sua família é hoje? E hoje a nossa família vem aqui. Peraí, que agora você vai falar. Fala para a igreja, então, como que a sua família é hoje? Hoje nós vamos na igreja juntos. E quem que mora no coração da sua família? O Deus. Jesus, né? A nossa família é perfeita? Não é perfeita. Mas quando Jesus está na nossa família, ele faz a diferença, né? Gente, essa é a história da Maria Vitória. Viu, papai? Ela estava até com medo do papai ficar bravo com ela. Mas eu falei, mas não é mentira, o papai veio depois. Porque a Maria Vitória orava, os irmãos oravam. Então, é assim, é o testemunho vivo aqui no meio de nós, de que as crianças podem trazer as suas famílias e podem ser canal de bênção na vida dos adultos. Amém? Amém. Eu queria pedir só que os pais das crianças que estão aqui na frente, né? Os pais das crianças que estão aqui na frente, ficassem em pé nesse momento, por favor. Só os pais que têm criança aqui à frente, né? Então, infelizmente, você já pode perceber que nós temos mais crianças do que pais na igreja. Isso é um retrato muito triste de que crianças estão vindo sozinhas à igreja. E Samitiba já dizia que quem leva o filho na igreja não visita na cadeia. E a gente concorda com isso, porque os valores da palavra são muito fundamentais. Então você pai, você mãe que está aqui, que tem o seu filho aqui em cima, louvado seja Deus, porque você está aqui e você está trazendo seu filho à igreja. Continue firme, não saia desse propósito, mas dê o exemplo, venha com ele, não espere ele te arrastar, não espere ele ficar adolescente para falar assim, você não vai na igreja, eu também não vou. Mas venha com ele, para que cada dia ele receba mais da palavra de Deus, amém? Crianças, vamos mais uma vez então? Vamos lá, contar o versículo para a igreja, para todo mundo lembrar. Vamos lá, 1, 2, 3 e já. Salvo você e sua casa. Atos 16, 30.
Amém, tá bom? Deus abençoe, vamos orar? Vamos ficar todos em pé, estenda a sua mão. Senhor, nós recebemos essa geração de profetas do Senhor, e eles vão fazer com que a família toda entre na arca da salvação e encontre a palavra de Jesus. Nós profetizamos que filhos que estão sozinhos essa noite, filhos que foram trazidos por amigos, por avós, vão trazer os seus pais, e os seus pais receberão a palavra através dos seus filhos. Eles vão sair essa noite, e nós fazemos um ato profético. A família estará aqui com essas crianças, em nome de Jesus. Amém, amém. Você pode vir devagarzinho buscar o seu filho enquanto eles vão descendo. Coloca a musiquinha de fundo pra gente. Deus abençoe e até a semana que vem, meus irmãos.